Salve, salve jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre escopo de variáveis no ADVPL, um tópico um pouco complexo para quem está desenvolvendo e começando o desenvolvimento nessa linguagem. Seguinte, jovens, o Proteus, como que ele funciona? A cada função que ele abre, ele dispara uma thread. Ele abre uma thread e essa thread é que vai abrir essa função que está dentro de um arquivo PRW. Então aqui eu representei, desenhei aqui o Proteus, aí se abriu uma thread. O que vai acontecer? Essa thread vai abrir essa função e dentro desse PRW ela vai validar as variáveis. Se no começo do PRW tiver variáveis estáticas, o que vai acontecer? Elas vão estar disponíveis em toda essa thread, ou seja, em todo esse arquivo PRW. Certo? Aí eu tenho duas funções, a função A e a função B. Nisso, a função A, declarei variáveis locais. Elas vão estar disponíveis onde? Apenas na função A. Aí eu declarei variáveis privadas. Elas vão estar declaradas onde? Apenas na função A. Aí eu criei variáveis públicas. Elas vão estar onde? Em toda a thread. Então eu puxei aqui uma setinha e escrevi A. E essa A puxei aqui para o Proteus, ou seja, a variável pública vai estar disponível no Proteus inteiro para utilização. Por isso o cuidado em se usar variável pública. A gente sempre recomenda o que? Fazer com variáveis locais e às vezes utilizar uma ou outra privada. Aí na função A, eu chamei a função B. O que vai acontecer? As funções privadas não estavam disponíveis apenas na função A. Logo, quando eu chamei a função B, as minhas variáveis privadas também vão estar na função B. Ou seja, quando eu crio uma variável privada, pessoal, conforme eu for chamando outras funções, ela vai sendo chamada em modo cascata. Então, se minha variável privada está na função A, e eu tiver a função B, C, D, que sejam chamadas pela função A, essa variável privada vai estar disponível na B, C e D. Agora, se eu tiver uma variável privada na função B, e eu chamar a função B pela função A não vai ter essa variável privada. Então essa é a diferença, onde eu crio a variável privada em uma função e qualquer função que eu chamar a partir dela vai enxergar essa variável privada. Correto? Pois bem, essa aqui é uma representação gráfica, também vai estar disponível no site, no link aqui na descrição do vídeo. Vocês podem abrir lá. Vou deixar para vocês aqui um link do TDN que explica um pouco sobre isso, o escopo de variáveis. Certo? E agora vamos para a função de exemplo que eu montei para vocês. Pois bem, aqui é uma função simples, onde eu vou criar uma variável estática, que vai estar disponível para toda fonte, só para demonstrar como que ela é criada. Aí na minha função zescopo, primeiro eu vou criar minhas variáveis locais. Lembrando, jovens, que quando eu crio uma função, as variáveis locais sempre têm que ser as primeiras coisas ao declarar. Se eu declarar qualquer outra coisa antes da variável local e depois local, ele vai dar um erro de compilação. Então tentem sempre iniciar por locais. Depois das locais, criei uma variável private. E atenção, existem dois métodos para você criar uma variável private. A primeira é você declarando o private antes do texto. E a segunda é sem você declarar nada. Então tomem cuidado. Já vi vários exemplos em que a pessoa coloca, por exemplo, for... Aí o nome da variável, dois pontos igual, alguma coisa, e continua o laço de repetição. Nesse momento, se a função não tivesse sido criada, se a variável não tivesse sido criada antes, essa variável ela se torna do escopo privado. Ou seja, qualquer outra variável, qualquer outra função que chamar depois disso, vai enxergar essa variável. Então tomem cuidado, tentem sempre declarar no começo da função, para ficar um pouco mais claro para você enxergar. Aí criei as variáveis públicas, começando com public. Atenção, quando for criar uma variável public, tente criar com dois underlines antes. Por quê? Porque dificilmente, no padrão, terão variáveis públicas com dois underlines no começo do nome da variável. Mesmo assim, tentem evitar o escopo público, somente em último caso. Aí eu chamei minha função estática fScopo, que seria minha função B, por exemplo, passando dois valores por referência, o nvar1, que vale 5, e o nvar2, que vale 8. Ah, Daniel, mas você passou com um arroba. E o que significa esse arroba? O arroba, pessoal, ele significa que eu estou passando a variável por referência. Ou seja,
essa variável, mesmo sendo local, quando eu passo para cá por referência, qualquer modificação que essa variável sofrer na função fScopo, ela vai ser atualizada. Então, por exemplo, minha nvar2 vale 8. Se aqui na função fScopo, esse parâmetro que eu receber, eu somar com 2, ela vai retornar para essa função um valor 10. Seria mais ou menos esse o conceito. Aí dou 2 alertas aqui, para demonstrar quanto que vale atualmente a nvar2, que eu passei por referência, e quanto que vale as minhas variáveis públicas, a ctest1 e a ctest2. Correto? Pois bem, na fScopo eu recebo 3 parâmetros, nvalor1, nvalor2 e nvalor3. Ah, Daniel, mas você manda só o 1 e o 2, por que você não manda o 3? Para testar justamente o defull. O defull, pessoal, é um comando no qual, quando eu recebo parâmetros nas funções, no caso recebemos 3 parâmetros, se eles vierem com o valor nil, que é nulo, automaticamente consigo atribuir um valor para ela, para evitar erros no meu código. Então, por exemplo, recebi o nvalor1, mas era para ele ter vindo com algum valor. Ele veio o valor nulo, logo ele vai valer 0, que é o que vai acontecer com esse terceiro valor. Como não veio nada, ele vai valer 0. Aí vocês me perguntam, Daniel, mas eu vi que você declarou uma variável chamada ctest2, que é o mesmo nome da variável pública. O que vai acontecer nesse caso? Pois bem, jovens, se eu tenho uma variável de escopo público, mas na minha função eu declaro uma variável local com o mesmo nome, nessa função, a variável que será tratada vai ser essa variável local, ou seja, não será sobreposta à variável pública, só que será tratada apenas aqui, essa variável. Ao finalizar essa função, automaticamente a outra função vai entender como variável pública a que estava na memória. Então, jovens, tentem usar sempre variáveis locais nas suas funções de tratamento, certo? Aí olhem o que eu falei para vocês, lembra que eu passei por referência o segundo valor? Aqui ó, eu altero o conteúdo para somar com 10. Então quanto que ia valer? Declarei meu nvar como 8. Ele passou por referência esse valor 8. Ele recebeu aqui como 8, se estivesse nulo ia receber 0, mas recebeu 8. Ele somou com 10, então irá valer 18. Aí dentro dessa função eu dou um alert do meu private, conforme eu falei para vocês. Se eu declarei um private na minha função chamadora e chamo outra função dentro dela, ela vai enxergar esse private. E depois disso, eu seto a variável public, a primeira variável, como test1. E aí, quando ele volta para a rotina, ele vai dar um alert de public, teste e test2. Ok, jovens? Pois bem, vamos compilar aqui e executar essa rotina. Aqui no Fórmulas, aí eu vou dar o underline z escopo. Ó, primeiro alerta, private test pvt2. Declarei aqui, ó, teste pvt2, e aqui na minha função de escopo peguei e dei um alert nele. Ok. Dando ok, 18. Então foi aquele caso que eu falei para vocês. Declarei a variável 2 como 8, passei ela por referência e nessa função eu atribuí mais 10 para ela. Logo ela ficou 18. Aí dou um ok aqui. Ó, public test1 atilho. Logo, o que aconteceu? Perceberam que minha test2 não foi alterada? Ó, test2, atilho, e aqui mesmo colocando test2, que foi o que eu falei sobre o escopo local. E minha teste normal, aqui embaixo eu atribuí como test1, logo ficou test1 atilho. Então, jovens, cuidado ao se usar variáveis públicas e private. Costumem usar com variáveis locais, ok? Pois bem, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, dê um joinha no vídeo.
Espero vocês até a próxima e um grande abraço, jovens. Até mais!